Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Nos trazendo uma palavra de vida, de ânimo e de poder espiritual. Eu quero ler um texto muito conhecido da Escritura, que está em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. A partir do versículo 28. Lucas 9, a partir do verso 28. A transfiguração. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se tremidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem do quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Irmãos queridos, este texto trata de 3 assuntos. Esse texto fala de 3 tipos de relacionamento com Deus, 3 graus ou 3 tipos de espiritualidade. E eu gostaria de nominar esses 3 tipos. O primeiro deles, a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. O segundo deles, a espiritualidade dos 9 discípulos que ficaram no sopé do monte e não subiram o monte da transfiguração. E a terceira, a espiritualidade do próprio Jesus. Nós poderíamos definir a espiritualidade de Pedro, Tiago e João como a espiritualidade do monte. Eles subiram o monte. A espiritualidade dos demais, a espiritualidade do vale. Eles ficaram no vale. E a terceira, a espiritualidade de Jesus.
A espiritualidade do monte é caracterizada por um fato curioso. No topo daquela montanha eles veem milagres, eles estão vivendo uma experiência de êxtase. Então eu vou chamar a espiritualidade do monte da espiritualidade do êxtase, sem entendimento, porque eles veem milagres, mas eles não discernem as coisas espirituais. Aqueles que ficaram no vale, ficaram, mas não oraram, não jejuaram, não trabalharam, estavam discutindo com os escribas, desprovidos de poder. Então eu vou chamar a espiritualidade dos que ficaram no sopé do monte como a espiritualidade do vale, a discussão sem poder. E nós vamos examinar a espiritualidade de Jesus, que é caracterizada por 3 coisas: oração, obediência e poder. Vamos examinar esses 3 pontos. Obrigado, querido. Vamos examinar esses 3 pontos. Primeiro, compare comigo a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Diz a Bíblia que Jesus subiu um monte para orar, e ele ora, mas os discípulos Pedro, Tiago e João não oram, eles dormem. O que era algo sublime para Jesus, o que provocava prazer e deleite no coração de Jesus, era um cansaço para eles, produzia fadiga para eles. O que era o mais deleitoso para Jesus dava sono neles. Mas notem vocês que, apesar de eles não orarem, no topo daquela montanha, 4 milagres aconteceram. Primeiro milagre: Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto de Jesus brilhava como o sol, a roupa de Jesus brilhava como a luz. Marcos diz que nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar roupa daquela forma, e eles veem essas coisas. Segundo milagre: aparece em glória conversando com Jesus Moisés e Elias, o representante da lei e o representante dos profetas. Terceiro milagre: eles são envolvidos por uma nuvem luminosa, envelopados por essa nuvem. Quarto milagre: de dentro da nuvem brota uma voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Bom, eles estão vendo milagres, mas eles não têm o mínimo discernimento espiritual. E aqui nós chegamos a uma conclusão já prévia. Há um consenso quase que geral no meio evangélico, sobretudo brasileiro, que se nós conseguíssemos ver mais milagres, nós creríamos mais. E é por isso que há muitas igrejas que andam atrás de milagres e até pregam milagres que nunca aconteceram, com a ideia de que se nós enxergássemos milagres e mais milagres, nós iríamos ter uma fé mais robusta. É curioso que no topo dessa montanha tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Na história da humanidade foram as 3 gerações que mais viram milagres, ao mesmo tempo as 3 gerações mais incrédulas. E eles estão vendo milagres, eles estão pisando no terreno do extraordinário, eles estão vivendo uma experiência de êxtase, mas eles não têm entendimento. Se não, vejamos. Primeiro, eles não conseguem discernir a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro se dirige a Jesus nesses termos: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será a tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz o texto que ele não sabia o que estava falando. E sabe por que ele não sabia o que estava falando? Ele estava falando uma grande bobagem. Ele estava equiparando Jesus ao representante da lei e ao representante dos profetas. Ele estava colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Ele estava colocando Jesus no mesmo nível dos homens. E eu quero dizer para você que Jesus não é apenas um grande homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é único. Jesus é singular. Jesus é absoluto. É por isso que o próprio Pai corrige o desvio doutrinário de Pedro, dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando a nuvem desaparece, eles não veem mais nem Moisés, nem Elias, eles só veem Cristo.
porque a nossa espiritualidade precisa estar centrada apenas na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Mas em segundo lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão de Jesus. Confira comigo o verso 31. Notem aí qual era a pauta daquela conversa de Moisés e Elias com Jesus. Diz o texto que eles conversaram sobre a partida de Jesus para Jerusalém. A palavra partida no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. Eles estavam conversando sobre a morte de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a sua viagem para Jerusalém, para ser preso, para ser sentenciado, para ser condenado, para ser crucificado, para ser morto. E é maravilhoso entender que o êxodo foi a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. E esse texto está querendo dizer que a cruz de Cristo foi onde aconteceu o nosso êxodo, a nossa libertação, onde as algemas foram quebradas, onde as cadeias foram rompidas e nós fomos libertos. A pergunta é: será que os discípulos entenderam isso? Confira comigo, no verso 43, 44 desse texto. Diz que quando Jesus desceu daquele monte, curou aquele menino endemoniado, libertou aquele menino, entregou o menino para o seu pai, as multidões ficaram maravilhadas. Aliás, todos ficaram maravilhados, inclusive os discípulos. E o que significa ficaram maravilhados? O verso 44 já nos responde, porque nesse momento Jesus Cristo se dirige aos discípulos dizendo assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar a minha agenda, não pensem em vocês que vocês vão me reter aqui apenas para fazer milagres. Não foi para isso que eu vim especificamente. Eu vim na verdade para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque na verdade é lá na cruz que vai acontecer a libertação de vocês. Mas o verso 45 nos diz que os discípulos não entenderam isso. Eles estavam vendo milagres, mas não discerniam nem mesmo a principal missão de Jesus, que era vir ao mundo para morrer pelos nossos pecados e quebrar o nosso cativeiro e nos tirar da prisão espiritual. Terceiro lugar, eles estavam vendo milagres, mas eles não discerniram a missão principal deles mesmos. Preste atenção nisso. Quando Moisés diz assim para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas. Aliás, nós nem queremos tendas para nós, só para o Senhor, para Moisés e para Elias. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Jesus, esse monte é maravilhoso, aqui o ar é rarefeito, aqui a gente pisa no terreno do extraordinário, aqui a gente vê milagres. Não vamos descer não, Jesus, lá embaixo o negócio é complicado, lá tem uma multidão de gente complicada, lá tem gente doente, lá tem gente oprimida, lá tem gente possessa, lá dá muito trabalho. Jesus, não ficar por aqui mesmo. Sabe o que significa isso? A espiritualidade da fuga. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: a espiritualidade do monte é para recarregar as baterias, mas o nosso ministério é no vale, onde as pessoas estão aflitas, angustiadas, perdidas, escravizadas, enfermas, possessas, precisando de cura, precisando de libertação, precisando de alívio, precisando de salvação. Às vezes a nossa espiritualidade, irmãos, é a espiritualidade de um congresso, de uma conferência, de um domingo à noite, de um culto na igreja. Mas eu quero dizer para você que você veio para cá é recarregar as baterias, mas é lá na sua empresa, é lá na sua escola, é lá na sua universidade, é lá na sua indústria, é lá no seu trabalho, é lá no seu escritório, é lá no seu dia a dia, é lá na rua, é lá na praça, é lá no hospital, é lá onde você exerce o seu trabalho, é lá onde as pessoas estão gemendo e sangrando que Deus chamou você para exercer o seu ministério. Quarto lugar, eles estão vendo milagres,
mas eles não discernem a centralidade do culto. Notem vocês isso. Quando daquela nuvem luminosa, eles escutam aquela voz divina: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diz que eles ficaram aterrados de medo. Mateus diz que eles caíram de bruços de tanto medo. E aqui eu queria destacar duas coisas, dois perigos, ou dois excessos, ou dois extremos. O primeiro extremo em relação a isso, irmãos, é a falta de reverência. Já perceberam que a nossa geração é uma geração que está perdendo paulatinamente a questão da reverência? As pessoas parecem que não se apercebem quão grande é o nosso Deus, quão santo é o nosso Deus, quão sublime é estar na presença de Deus. A falta de reverência pode se expressar na maneira de você se portar, até mesmo no culto. Eu fiquei impressionado lá atrás, alguns anos aí, acho 2 anos, quando aconteceu a Copa das Confederações, o Brasil foi campeão. O técnico da seleção brasileira fez uma exigência para os jogadores, vocês se lembram disso? Não quero que nenhum jogador da seleção brasileira entre em campo mascando chicletes. Quero que todos os jogadores da seleção brasileira cantem o hino nacional com um senso de patriotismo. E vocês se lembram que, com a atitude dos jogadores, as arquibancadas foram inflamadas a cantar com orgulho o hino nacional brasileiro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se para entrar num campo de futebol se precisa reverência, quanto mais você está na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas é um outro extremo, é o extremo da fobia de Deus, do medo de Deus. Porque às vezes, queridos, até em nome de uma espiritualidade saudável, nós produzimos uma espiritualidade de opressão, de medo, como se Deus fosse um xerife cósmico, como se Deus fosse um guarda que está com um porrete na mão para lhe dar uma bordoada ao sinal do seu primeiro deslize. E às vezes até os pais, na melhor das intenções, criam esse espírito negativo e errado no coração dos filhos. Quando o menino começa a fazer uma peraltice, o pai e a mãe dizem: menino, não faça isso não, porque Deus vai te castigar. Aí o primário, quando aquele menino vira um adolescente, primeiro deslize que ele der, sabe o que ele vai fazer? Ele vai correr de Deus, em vez de correr para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós deveremos ter toda a reverência na presença de Deus, mas nosso Deus é Pai, e você pode estar rasgado e sujo, você pode estar cheio de lama, caído, num lodaçal, e você pode correr para os braços dele. Ele vai acolher você, ele vai abraçar você, ele vai beijar você, ele vai celebrar com a sua volta. Porque a nossa espiritualidade não pode ser aquela espiritualidade farisaica, legalista, fria, árida, seca, que leva as pessoas a terem medo de Deus. Nós devemos levar as pessoas a amarem a Deus, e a respeitarem a Deus, e a desejarem a Deus. Mas agora vamos ver a espiritualidade dos 9 que ficaram. Eles ficaram no sopé do monte, mas não oraram também, mas não jejuaram também, mas não libertaram os cativos também. E diz Marcos 9,16, que é um texto paralelo ao que lemos, que eles estavam discutindo com os escribas. Quando chega um pai aflito, desesperado, com seu filho único endemoniado, sabendo que eles estavam ali, corre na esperança de ver o seu problema resolvido, o seu filho liberto, e apresenta o seu filho aos discípulos, e diz a Bíblia que eles não puderam. E eu chamo então essa espiritualidade da discussão sem poder. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: há espaço na igreja de Deus para discussão. Ah, sim. Quando nós fazemos seminário, pastores fazem seminário, tem uma cadeira chamada de apologética, e a defesa da fé cristã. Mas aqui há um grande perigo, há uma grande sutileza. É que às vezes o inimigo, tão astuto que é, tira-nos do foco, não com coisas ruins, mas com coisas boas, mas que não são prioritárias naquele momento.
Quantas vezes, irmãos, nós passamos mais tempo discutindo a obra do que fazendo a obra? Discutimos mais a obra do que fazemos a obra. Nós nos reunimos, irmãos, domingo após domingo, semana após semana. Para quê? Para discutir. E aí, nós queríamos aprofundar a discussão, marcamos um congresso, agora vamos discutir com mais profundidade. E aí discutimos. Aí vamos fazer um seminário a 500 quilômetros, sabe para quê? Para aprofundar a discussão. Aí nós trazemos uma pessoa que é considerada expert no assunto, sabe para quê? Para aprofundar mais a discussão. Aí no outro domingo, sabe o que a gente faz? Revisa a discussão. E a gente passa isso 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. Sabe para quê? Para discutir. Somos capazes de sairmos de casa, entrarmos na igreja, no templo, 1000 vezes, mas não temos coragem de atravessar a rua para entrar na casa do vizinho e falar para ele do amor de Jesus. Quando nós perdemos o foco, também perdemos o poder. Quando perdemos o foco, perdemos o poder. Eles não puderam. Agora, curioso é que enquanto a igreja discute, o diabo age. Enquanto a igreja deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de fazer a obra, o diabo está agindo, e oprimindo, e escravizando, e atormentando, e afligindo as pessoas. E aí você percebe uma coisa, a ação dos demônios, porque você nota que se você lê Mateus, Marcos e Lucas, que relatam esse fato, os demônios pegavam esse menino, jogavam no fogo, jogavam na água, jogavam na terra, e diz o texto que dificilmente o deixavam sem antes deixá-lo todo quebrado. E eu imagino esse menino brincando em casa, e de repente esse espírito entrava nele, e ele saía correndo desesperado, se jogava no fogo, e alguém tinha que ir lá resgatá-lo com queimaduras terríveis. Ele saía dali, corria, jogava-se na água, alguém tinha que pular ali para levá-lo do afogamento. Ele caía por terra como um saco, e ele se levantava todo ralado, ensanguentado. Era filho único. E quando aquele homem chega perto do pai e pergunta assim: desde quando esse menino está assim? Lembram a resposta? Está lá em Marcos capítulo 9. O pai responde: desde a sua infância. E a palavra infância no grego lá é brefos, e brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Talvez aquele menino já estava possesso no ventre da mãe, talvez aquele menino já nasceu possesso, talvez aquele menino passou a infância toda mergulhado nesse drama da possessão, um tormento, um sofrimento cruel. E eu posso lhes garantir que há muitas crianças hoje perturbadas com isso. Estava começando meu pastorado em Vitória, se converte uma mulher da alta classe social da cidade, e ela vem para a igreja, traz a sua filhinha de 3 anos com ela, e um dia essa mulher, caminhando pelas ruas de Vitória, uma criança no colo, toma um susto, porque a menina, ela estava cantando um cântico espiritual, de repente a menina olha para ela, com o rosto desfigurado, e começa a blasfemar do nome de Jesus, falar impropérios terríveis. A mãe toma um susto, pensou que a menina estava tendo um surto psicótico, dali mesmo correu para o psiquiatra, ele examinou a menina, não constatou nada. A mãe me liga aflita, diz: pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse: traz a sua filha aqui.
Quando ela chegou no meu escritório, no meu gabinete pastoral, ela se assentou na minha frente, eu comecei a conversar com a mãe, a criança no colo dela, a criança me olhando com um olhar pesado, denso. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa criança salta do colo da mãe, falando coisas horríveis, impropérios terríveis, e começa a serpentear no carpete da sala como uma cobra. Eu clamei pelo nome de Jesus, o Senhor libertou aquela menina, e eu perguntei: mãe, me conta a história dessa menina. E ela me disse: pastor, o meu marido é um bandista, e ele consagrou essa menina no ventre, aos guias, aos espíritos, aos demônios. Tem muita gente assim, aflita, sofrendo como aquele pai com a criança possessa desde a infância. E certamente o propósito desse espírito maligno era matar aquele menino, era destruir a vida daquele menino, era arruinar com a vida da família, porque o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele é assassino, ele é mentiroso, ele é opressivo, ele é Abaddon, ele é Apolion, ele destrói, ele mata, ele tira a paz, ele tira a alegria, ele atormenta as famílias. Agora a grande pergunta é: por que aqueles discípulos não puderam? Jesus Cristo responde para eles: sabe por que vocês não puderam? Porque esta casta só sai com oração e jejum. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, que eu reputo o melhor livro sobre batalha espiritual na língua portuguesa disponível, ele diz que os discípulos não puderam porque há demônios e demônios. Nem toda luta espiritual tem o mesmo grau de resistência. Aqueles discípulos já tinham tido sucesso em outras campanhas evangelísticas, onde eles libertaram os cativos, e eles chegaram a dizer: Senhor, até os demônios se nos submetem a nós pelo teu nome. Mas agora eles não puderam. A resistência é maior, a luta é mais intensa. E por que não puderam? Porque esta caça só sai com oração e jejum. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: poder espiritual não se recebe na academia, poder espiritual não se recebe num banco de seminário, poder espiritual não se recebe num curso de mestrado, de doutorado e pós-doutorado. Poder espiritual você não recebe lendo livros de teologia, embora tudo isso é coisa maravilhosa. Poder espiritual você recebe de joelhos em oração. Só Deus pode revestir com poder, e o poder vem por intermédio da oração. E Jesus vai além e diz o seguinte: esta caça só sai com oração e jejum. E nós somos uma geração que está desaprendendo o exercício espiritual do jejum. Qual foi a última vez que você jejuou para buscar Deus, para quebrantar o seu coração, para pedir revestimento de poder? Dr. John Piper escreveu um livro sobre esse assunto maravilhoso, chamado Fome por Deus, e ele define jejum como fome de Deus. Fome de Deus. E ele diz que o que mais nos afasta às vezes de Deus não é coisa ruim não, é coisa boa. Ele diz que às vezes o que pode tirar você do foco, da busca do poder, pode ser uma torta de maçã ou uma garrafa de Coca-Cola, quem sabe até uma picanha na brasa. Toda vez que a dádiva de Deus toma o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos em perigo. Jejum é fome de Deus. E aí ele coloca algo interessantíssimo, ele diz assim, está lá em 1 Coríntios 10, 31, lembra? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então você come para a glória de Deus, e você jejua para a glória de Deus. E alguns dizem assim: bom, se eu como para a glória de Deus, e eu jejuo para a glória de Deus,
eu prefiro comer para a glória de Deus. Porque eu faço tudo para a glória de Deus. Então uma pergunta é necessária: se você come para a glória de Deus, se você jejua para a glória de Deus, qual a diferença entre você comer e jejuar? É que quando você come, você se alimenta do pão da terra, e o pão da terra é um símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você não se alimenta do pão da terra, você não se alimenta do símbolo, você se alimenta do próprio pão do céu. Jejum é fome de Deus. Irmãos queridos, a sensação que você e eu temos é que falta poder. Falta poder. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão escravizadas, as pessoas estão endemoniadas, mas falta poder. Elas chegam e voltam vazias, e voltam frustradas, e voltam decepcionadas, e elas entendem o seguinte: eles não puderam. E não puderam porque não oram, não puderam porque não jejuam, não puderam porque passam o tempo discutindo a obra, em vez de fazer a obra. Então, amados, é hora de nós aprendermos com Jesus. Qual a espiritualidade de Jesus? Primeiro, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração. Ele subiu um monte para quê? Para orar. O que ele fez? Ele orou. E porque ele orou, algumas coisas aconteceram. Primeiro, seu rosto foi transfigurado, suas vestes foram vazadas pela glória de Deus. A glória de Deus vem sobre nós, irmãos, quando nós oramos. A Shekinah de Deus vem sobre nós quando nós oramos. A luz do céu irradia a nossa vida quando nós oramos. Se não há oração, há uma penumbra, há uma sombra, há uma escuridão. É a luz de Deus que vem em resposta à oração da igreja. A manifestação de Deus vem por meio da oração. Leia a história bíblica, leia a história da igreja, e você jamais verá a manifestação poderosa de Deus na vida do seu povo, sem que isso tenha sido precedido por oração. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. A conversa de Moisés e Elias com Jesus foi sobre a sua partida, foi sobre a cruz. Isso significa que o Pai estava preparando o seu filho. Quando você ora, amado, Deus fortalece você, Deus abastece você, Deus renova você, Deus capacita você, Deus sustenta você, porque nas crises da vida, se nós não temos vida de oração, nós vamos naufragar. Terceiro lugar, porque Jesus orou, o Pai saiu em sua defesa. Notem vocês que Jesus não corrige o erro de Pedro. Jesus não diz: Pedro, você está errado. Jesus ora, e porque Jesus ora, o Pai o defende. Você não precisa se defender, você precisa orar, porque quando você ora, Deus defende você. A espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração. Segundo lugar, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da obediência. Pergunto novamente: qual foi a pauta da conversa de Moisés e Elias com Jesus? A sua partida, a sua ida para Jerusalém, a sua morte na cruz. A pergunta é: que grau de compromisso Jesus revela com essa agenda de obediência quando desce desse monte? Confira comigo, verso 43 e 44, quando ele diz naquela circunstância em que a multidão está maravilhada com o seu milagre, e não é a primeira vez que a multidão maravilhada com o milagre quer reter Jesus como um rei, como um operador de milagres, como alguém que resolve os seus problemas imediatos.
É mais uma tentativa aqui da multidão a se articular para manter Jesus no meio deles como operador de milagres. E os discípulos estão seduzidos por esta mesma ideia, quando Jesus não se dirige à multidão, ele se dirige aos discípulos dele, dizendo: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Está dizendo o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha rota, não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vim apenas para fazer milagres. Eu estou indo para a cruz, porque é lá que eu vou conseguir a libertação de vocês. Mas confira o verso 51 comigo, por favor. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu não consigo ler muito esse ponto aqui do semblante, mas estava escrito o rosto de Jesus. Ninguém tinha dúvida do que ele estava fazendo. Ele desceu tão determinado a atender a agenda do Pai, que ele estava com isso escrito no seu semblante. Olha o verso 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. É total compromisso com a obediência, ainda que essa obediência passasse pela cruz. Você quer parecer com Jesus? Ser parecido com Jesus? Você tem que ter uma vida de oração, você tem que ter uma vida de obediência. Terceiro lugar e último lugar, a espiritualidade de Jesus passa pela manifestação do poder. É Marcos quem relata isso, texto paralelo do que nós lemos. Quando o pai trouxe o menino, o demônio agitou o menino, jogou o menino no chão, o menino começou a rilhar os dentes, e Marcos diz assim: Jesus afirmou ao espírito maligno, mudo e surdo: espírito mudo e surdo, sai desse menino e nunca mais voltes a ele. E o menino ficou liberto, e o menino foi entregue ao seu pai, curado, liberto pelo poder de Jesus. E você sabe que uma pessoa possessa, depois de liberta, se ela não tem um compromisso com Cristo, aqueles demônios que saíram podem voltar, e outros mais podem vir, e o segundo estado pode tornar-se pior do que o primeiro. Mas a ordem de Jesus é categórica: sai e nunca mais volte. E os demônios precisam bater em retirada, porque Jesus Cristo tem autoridade, tem todo o poder, e os demônios precisam obedecer ao seu comando e à sua voz. É a espiritualidade do poder. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ao retornar ao céu, ele disse para os seus discípulos antes de partir: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E antes de ir, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Paulo diz que a suprema grandeza do poder de Deus está à nossa disposição, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, se você e eu estamos desprovidos de poder, não é por falta de poder, é por não buscarmos esse poder. E eu queria concluir remetendo você ao texto de Marcos capítulo 5, porque penso que é a experiência mais dramática revelada nos evangelhos sobre essa situação de uma pessoa possessa. Jesus Cristo, depois de uma tempestade no mar da Galileia, vai para o lado oriental do lago, nas montanhas de Golã, na região de Gadara, no meio de uma noite tenebrosa, dentro de um cemitério, num despenhadeiro. E a coisa que você menos espera ver no cemitério, sobretudo de noite, é um homem vivo.
Lá tinha um homem vivo, nu, ensanguentado, violento, gritando de dia e de noite entre os sepulcros. E quando Jesus entrou ali, aquele homem veio correndo e se prostrou aos pés de Jesus. E aqueles demônios fazem 3 pedidos para Jesus. Primeiro pedido: não nos atormentes antes do tempo. Segundo pedido: não nos mandes para fora do país. Terceiro pedido: manda-nos para essa manada de porcos. Tinham 2.000 porcos pastando na região. Curiosamente, Jesus atende o pedido dos 3 demônios, os 3 pedidos dos demônios. E Jesus cura aquele homem, Jesus liberta aquele homem. Agora aquele homem está saudável, aquele homem está vestido, aquele homem está sentado aos pés de Jesus, aquele homem está em pleno equilíbrio emocional, aquele homem está curado, aquele homem está liberto, aquele homem está salvo. E agora esse mesmo homem, que outrora estava endemoniado, que os demônios outrora fizeram pedidos a Jesus e Jesus atendeu a todos eles, agora faz um pedido para Jesus, como um homem liberto e convertido: Senhor, permita-me ir contigo, quero fazer parte da tua caravana, eu quero acompanhar-te. E Jesus, que havia deferido os 3 pedidos dos demônios, indefere o pedido desse homem liberto e convertido. Jesus diz: não, você não vai comigo, vai para os teus e conta a eles quantas coisas o Senhor fez por ti e como teve compaixão de ti. Jesus está dizendo o seguinte: o lugar que você foi problema, você vai ser solução. O lugar que você foi motivo de lágrimas, você vai ser bênção. O lugar que você foi uma tragédia, você vai ser um instrumento de salvação. Primeiro campo missionário seu vai ser a sua família. Jesus demonstra poder. E eu quero encerrar com essa experiência, marcou muito a minha vida, pastor Jonas. Foi lá em Recife, na Igreja das Graças. Eu fui convidado, Nilton, para pregar, pastor Nilton, para pregar o culto de formatura do seminário de Recife. E depois do culto, depois da mensagem, um dos formandos, que hoje é nosso missionário na Índia, um rapaz de quase 2 metros de altura, veio me contar uma experiência, muito emocionado. Ele disse que naquele ano, 4º ano, ele foi convidado para pregar numa das nossas belas capitais, uma das mais expressivas igrejas presbiterianas do nosso país. Ele se sentiu muito honrado, quartanista, nem formado ele era ainda, para pregar uma série de conferências, sexta, sábado e domingo. E eu costumo brincar que todo seminarista do 4º ano tem uma leve sensação de que é um forte concorrente, o Charles Haddon Spurgeon. E ele então botou seu melhor terno na mala, empacotou seus melhores sermões e chegou na casa do pastor onde ele se hospedaria. Era sexta-feira, à tardezinha, já estavam se preparando para ir para a igreja, quando chega uma mulher desesperada na casa do pastor. Diz: pastor, eu preciso de ajuda. O que aconteceu? A minha vizinha está endemoniada, pastor. Tem uma pequena multidão ao redor da casa dela, ela está gritando, ela está quebrando tudo dentro de casa, ninguém tem coragem de lidar com a situação, o senhor tem que ir lá nos ajudar. E o pastor calmamente disse para ela: ô minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. E o seminarista começou a tremer as pernas, e ele gaguejando disse para o pastor: eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora. Na verdade o pastor não o deixou embora. O pastor pegou na mão dele, no braço dele, e saiu andando rua fora. De longe eles escutaram os gritos cavernosos daquela mulher. Quando chegaram perto da casa, uma pequena multidão ao redor, o pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. O pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E o seminarista, tremendo muito, entrou naquela casa.
Quando ele entrou, ele se deparou com um quadro horrível. Aquela mulher estava com os olhos vermelhos, com os cabelos desalinhados, com o rosto segurado. E ele tentou esboçar a primeira palavra para falar alguma coisa, e ela lhe deu uma bofetada na cara e o jogou ao chão. E ele ficou no chão por mais de 1 hora. E ela bufando ao redor dele como uma fera selvagem. E esse seminarista me disse: pastor Hernandes, a minha vida passou na minha cabeça como um filme. Eu comecei a perceber quão seco eu estava, quão árido eu estava, quão mecanicamente era a minha vida religiosa. Estava no piloto automático. Eu lia a Bíblia, mas aquilo não falava nada comigo. Eu orava, mas havia uma sequidão na minha alma. Eu ia para a igreja, mas nada acontecia. Eu pregava como pregador profissional, alguém que sabia fazer sermão, mas não havia calor na minha alma, não havia fogo no meu coração, não havia sede no meu espírito. E ele disse que ficou mais de 1 hora ali, e a vida dele passando como um filme na cabeça dele, e a mulher bufando ao redor dele, lá pelas tantas. Ele começa a orar, silenciosamente, talvez como Sansão agarrado naquelas colunas. Diz: meu Deus, eu sou teu servo. Meu Deus, restaura minha autoridade. Meu Deus, restaura meu poder. Quando ele começou a orar assim, a mulher caiu. Quando ela caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade. Ele deu ordem àqueles demônios para baterem em retirada. E a mulher ficou livre. E esse seminarista, abraçado e chorando comigo, me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse: pastor Hernandes, eu compreendi ali que não basta ser crente, não basta ser membro de igreja, não basta ser presbiteriano, não basta ser diácono, não basta ser presbítero, não basta ser seminarista, não basta ser pastor, não basta ser missionário, não basta ser reformado, não basta ser calvinista, não basta ser doutor. É preciso o poder do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, desesperadamente imitarmos a Jesus, uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de poder espiritual. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.